Graça e paz, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBGET, Escola Bíblica Getsemane, e eu quero te convidar hoje para compartilhar, para curtir a nossa aula, fazer comentários na aula de hoje. Essa que vos fala aqui é a mestra Kelly Freitas. Hoje nós estaremos estudando sobre os 7 Eu Sou de Cristo. O nosso texto base hoje ele se encontra no livro de João, capítulo 8 e versículo 58. Corre lá, pega a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, para fazer as devidas anotações. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre o Senhor. Amém? Nosso texto diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Uau! Para mim, Kelly Freitas, essa expressão eu sou, ela é muito linda, ela soa muito lindo no meu ouvido, porque para mim Deus está dizendo assim: ei, eu sou, não tem ninguém melhor do que eu sou o cara. Sabe quando alguém diz assim, eu sou o cara? Nada disso. Quem é o eu sou é o Senhor. E nosso primeiro ponto da nossa aula de hoje, ele diz assim, ó: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. O primeiro ponto é: eu sou o pão da vida. Que tremendo! Para que a multidão pudesse crer que Jesus pediu-lhe um sinal igual ao que aconteceu no deserto quando Deus enviou o maná aos seus antepassados, Jesus falou desta forma. Aí no livro de João, o que a multidão não sabia é que Jesus era o verdadeiro sinal. Ele era o verdadeiro pão da vida. Aquele primeiro maná que desceu do céu foi um ato profético preparando a vinda do Senhor. Uau! Ele é o pão da vida. É aquele que mata a nossa fome, ele é a água da vida, aquele que mata a nossa sede. Jesus é o pão descido do céu, a fim de que quem quer que coma dele não pereça eternamente. Assim como o pão alimenta o corpo, Jesus ele veio para alimentar a nossa alma. Que tremendo! Ele satisfaz a fome e a sede espiritual de todos os famintos e sedentos espirituais, que somos eu e você. Amém? Um dia nós estivemos assim, continuamos assim, sedentos, famintos pelo Senhor, pela palavra. Eu creio que você é assim como eu, é sedento pelo Senhor. É Jesus quem dá e garante a vida eterna. A alma que está faminta não vem a Cristo em vão. Então preste atenção, um dia eu e você nós estivemos famintos e o Senhor promoveu essa fome mesmo para que eu e você pudéssemos ir até o encontro de Jesus. Por isso nós fomos ao encontro com Deus, amém? 2. Eu sou a luz do mundo. Uau! Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12 descreve muito bem isso. Aqui, Jesus apresenta o que ele é em si mesmo. Ele é a própria luz, ele é a presença real da luz, porque ele, na presença dos homens, ele é a própria luz. Jesus Cristo é a verdadeira luz que trouxe vida ao mundo, que iluminou ao mundo, que iluminou ao homem. Uau, que tremendo! João 1,4 diz assim, ó: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Uau, que tremendo! Quando o Senhor chegou na minha e na sua vida, as trevas se dissiparam, amém? Então, a vida eterna é a verdadeira vida e a sua característica é ser luz. Então, eu e você, nós devemos resplandecer a luz de Jesus. Ela caracteriza a presença e a natureza de Deus. Ela tem que estar impregnada em mim e você por Jesus, porque ele se declarou assim: eu sou a luz do mundo.
Ele é que nos guia e Ele que ilumina o nosso caminho para que nós venhamos seguir, trilhar. Então, no Sermão do Monte, depois que Jesus pronunciou as bem-aventuranças, que nós já falamos em aulas passadas, ele disse que o crente é a luz do mundo, esse é eu e você, perante o mundo para testemunharmos dele, de Jesus. Você tem feito isso? Você tem sido a luz neste mundo? Você tem testemunhado sobre ele e dele por ele? Você tem feito isso? É uma pergunta para a gente se autoavaliar, eu e você nos avaliarmos, ok? 3. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Uau, que tremendo! João 10:9. O Senhor está dizendo que Ele é a porta. E quando nós entramos, nós encontramos pastagem, descanso, alimento. Jesus se compara à porta das ovelhas, por onde elas entram no aprisco e se sentem seguras, afagadas, salvas dos perigos externos, dos predadores. É isso. Ele se faz a porta de salvação para todos os homens pecadores. Quem entra por essa porta sempre encontrará e desfrutará da vida espiritual eterna na pessoa de Jesus. Que tremendo isso! Como porta, Ele foi e nos dá segurança, a mim e a você, crentes em Cristo Jesus. Então, as ovelhas de Cristo, ela tem a proteção de Jesus, porque Jesus é a única porta para a salvação, o único meio de acesso até Deus. Que tremendo isso! O outro ponto, eu sou o bom pastor, o 4, né? Eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Está em João 10:10 essa citação. Você e eu somos a ovelha. Jesus é o nosso pastor, Ele é o pastor. Que tremendo, né? Em relação especial com as ovelhas, Jesus é o bom pastor. É com Ele que nós temos que ter a maior relação de ovelha, de obediência, de se submeter, de se sujeitar a Ele. Ele não pensa em si mesmo, Jesus, Ele sempre pensa em seu rebanho, por seu rebanho, por suas ovelhas. Ele se submeteu à cruz do Calvário para salvá-las. Esse é o amor infinito de Deus, bem descrito na palavra de Deus, mas praticado por Jesus, que ficou como testamento a mim e a você. Jesus, como bom pastor, salvou você e salvou todas as ovelhas espalhadas pelo mundo. Por isso Ele é o supremo pastor da igreja do Senhor. Quantos são a igreja do Senhor? Eu e você. Então foi para nós que Ele veio. Amém? O 5. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Assim como Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Jesus também ressuscitou Lázaro, que estava morto há alguns dias. Jesus possui em si o poder divino de dar a vida ao outro. O crente, ainda que esteja morto, como estava Lázaro, também ressuscitará, e os vivos que creem em Jesus não morrerão eternamente, porque Cristo venceu a morte e tem o poder de dar a vida a mim e a você. Em Efésios 2:1 ele diz assim, Ele vos deu a vida, estando vós, um dia eu e você estivemos assim, mortos em nossos delitos e pecados. A morte espiritual é o estado do homem natural, certo? Mas, que ainda não passou pelo novo nascimento. Mas Jesus
Cristo, ele vem proporcionando a vida também aos mortos espirituais, que um dia também estivemos assim. É ou não é verdade? Então, a morte natural, ela existe, ela é um fato, porém a pior morte é espiritual, mas o Senhor, ele entra dentro desse contexto e nos dá a vida eterna. Amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Este é o eu sou mais conhecido de Jesus e mais repetido. Mas o que ele significa? Você sabe? Vamos lá, vou te dizer agora o que é. Jesus é o único caminho para Deus, não tem outro. Não há outro. Ele é esse, o único caminho que leva para Deus, sempre será através de Jesus. Não há um caminho, ele é o caminho e o único caminho. Ninguém leva você até Deus, a não ser Jesus. Só Jesus tem esse poder. Jesus é a verdade de Deus, porque ele é a revelação do Pai. A palavra verdade aqui também significa o que preenche, o que completa. O que completa o que, Kelly? O vazio. Antes de conhecermos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, há um grande vazio dentro do homem. E esse vazio só pode ser preenchido com a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo vem como Consolador, entra na figura de Jesus Cristo em nós. Jesus é a única fonte de vida. Ele é a vida para os que estão mortos espiritualmente em seus pecados. Jesus é para os que morrem nele, porque ressuscitarão na sua vinda. Então Jesus é para todos aqueles que morrem com ele, porque eles vão ressuscitar na sua vinda. Que tremendo! Você tem Jesus Cristo como o único caminho, a única verdade e a única fonte de vida. Isso é para a gente analisar bem aí, tá? Fazer uma autorreflexão. Cristo, ele tem que ser a razão pela qual você e eu viveremos e para a qual nós devemos viver. Amém? 7 e última. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João 15:1. Jesus é a verdadeira videira. Você é um ramo dessa videira. Ele é o Deus da vida que cuida, que sustenta todo aquele que pela fé se une a Ele, se entrelaça com Ele, se mistura com Ele, até não ter mais nada dele, de si, mas sim do Senhor. A figura da videira indica vida, indica comunhão, indica crescimento, frutificação, abundância. Tudo isso é a videira para o ramo. Tudo isso é Jesus, para mim e para você. O ramo, para ter vida e frutificar, ele precisa estar ligado, conectado à videira. O mesmo acontece com você. Longe de Jesus, você está destinado a secar e ser lançado no fogo. Se você quer ter uma vida abundante, frutífera, permaneça ligado a Cristo, a videira verdadeira. Então, eu e você, nós precisamos entender que isso fique bem claro. Nós somos o ramo que precisa estar conectado, ligado, entrelaçado com a videira para ter vida, para ter abundância, para frutificar, para crescer em graça, estatura e conhecimento. Ok? Então, a nossa conclusão de hoje nos diz assim, ó, nos 7 o eu sou, Jesus se identifica como, primeiro, pão da vida. Segundo, ele é a luz do mundo. Terceiro, é a porta da salvação.
Quarto, ele é o bom pastor. Quinto, é a ressurreição. Sexto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o sétimo, Jesus é a videira verdadeira. Que eu e você tenhamos entendido até aqui o que significa os 7 eu sou do Senhor. Que tremenda essa aula de hoje. Que venha a revelação mesmo do que Jesus é para mim e para você. De nós reconhecermos que só Ele é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta da salvação, só Ele é o bom pastor, só Ele é a ressurreição, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele é a videira verdadeira, em que nós devemos nos conectar e aguardar até o dia que nós vamos voltar para o lugar de onde nós viemos, que é o céu. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor, porque eu creio que essa aula foi muito impactante, assim como foi para mim, eu tenho certeza que foi para você. Pai, nós queremos te agradecer, porque hoje nós aprendemos o que quer dizer a expressão o eu sou. Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos que Tu és o pão da vida, que Tu é a videira verdadeira, que Tu é o nosso sustento e que um dia, Senhor, nós vamos encontrar face a face com o eu sou. Nos prepara, Senhor, para que nesse dia nós estejamos aptos, de mãos limpas, Senhor, e que nós possamos apresentar o grande eu sou para as muitas vidas que Tu tens preparado, para que possamos conquistar para povoar o Teu reino. Desde já, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz e até o próximo domingo.